Olá, estamos de volta com o Dr. Retina e vamos continuar o tema do episódio anterior com o doutor e especialista em retina, Rodrigo Jorge, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Nem toda decisão cirúrgica começa no centro cirúrgico. Na catarata, o sucesso começa muito antes, no consultório, nos exames e na conversa franca com o paciente. Dr. Rodrigo, além do grau, o que o médico precisa avaliar antes da cirurgia de catarata? Boa tarde. O olho, ele tem um sistema óptico, como nós já comentamos, e tem um sistema sensorial. Então, além do grau, o paciente precisa, o profissional, ele precisa verificar, principalmente, né, primeiro, se o grau de opacidade da lente intraocular do cristalino corresponde à baixa de acuidade visual apresentada pelo paciente. Em termos simples, um paciente que perdeu 50% de visão, para ele perder 50% de visão e o grau dele não está errado, isso já começa a fazer com que o oftalmologista suspeite ou de uma catarata importante ou de um problema sensorial no fundo de olho. Se esse paciente não tem uma catarata importante, é fundamental que o profissional investigue o fundo de olho. Então, além do grau do paciente, o especialista ele tem que examinar a parte da frente do olho. Isso é geralmente feito naquele aparelho que você encosta o queixo e acende uma luzinha. Ele tem que checar a pressão do olho. Às vezes o paciente tem uma pressão intraocular aumentada. Essa pressão pode estar machucando o nervo óptico aqui no fundo, ele pode ter glaucoma. E ele também tem, falando de uma consulta em termos simples, fazendo um sumário das principais avaliações, ele tem que pegar e avaliar o fundo do olho. O fundo do olho geralmente ele avalia com um aparelho que ele coloca na cabeça e chama-se oftalmoscópio. O oftalmoscópio que põe na cabeça chama-se oftalmoscópio binocular indireto. Com isso, ele consegue avaliar completamente o fundo de olho. Alguns especialistas preferem avaliar o fundo de olho com o paciente, naquele aparelho que ele põe o queixo, ele usa uma lente especial que ele também consegue ver o fundo de olho. Mas, de forma geral, ele avaliar o sistema óptico, a pressão intraocular e a retina, o fundo de olho. Professor, é por isso, então, que é muito comum o oftalmologista pedir um exame de retina, mesmo quando o paciente não reclama da visão? Sim, o que nós preconizamos é que para que o paciente, para que o profissional, aquele profissional que ele não está afeito à análise da retina, que ele peça o auxílio de um colega que é especialista em retina para avaliar o fundo de olho, né? Ou que ele lance mão de exames como a tomografia de coerência óptica, que é um exame computadorizado que avalia principalmente o centro da retina. É a OCT. Chamada, do inglês Optical Coherence Tomography. O de Optical, C de Coherence e T de Tomography. Por isso que a sigla ficou OCT. E para o português é a tomografia de coerência óptica. Então, o especialista, na maioria das vezes que ele não tem um grande conhecimento da parte do fundo de olho, ou ele pede um exame de tomografia, um OCT, ou ele pede uma avaliação de um colega especialista em retina.
Então, o OCT, né, é por isso que ele se tornou tão importante na avaliação pré-operatória? Aqui no Hospital das Clínicas, os nossos residentes, eles têm experiência para avaliação tanto da parte da frente do olho, que engloba mais a parte óptica, como da parte do fundo de olho. Quando você faz uma oftalmoscopia bem feita, você pode desconfiar de problemas da retina. E aí você deve solicitar a tomografia de coerência óptica. A tomografia de coerência óptica, portanto, é um exame muito importante quando o oftalmologista suspeita de que aquele paciente não tem apenas um problema óptico. Então, ela deve ser solicitada para que você descarte problemas de retina, principalmente do centro da retina da mácula, que possam estar afetando a visão. Tá, ok. Muitos problemas da retina, eles não aparecem em exame comum, né? Quais são os riscos? Qual seria o risco de você realizar uma cirurgia de catarata sem você fazer uma análise mais minuciosa da retina? Quando existem doenças, por exemplo, existe um buraquinho que pode aparecer no centro da retina, chamado buraco de mácula. Se você não fizer, você não tiver feito a análise do fundo de olho, essa alteração pode passar desapercebida. E essa condição normalmente leva o paciente a ter em torno de 10 a 20% de acuidade visual. Às vezes, quando está bem no começo, 50%. Mas, às vezes, o colega oftalmologista, ele avalia o paciente, não detecta o problema no fundo do olho, realiza a cirurgia de catarata e o paciente no pós-operatório ele não tem a recuperação visual que se esperava. Então, esse é um exemplo do quão importante é a realização dessa análise minuciosa. Então, mais uma vez, essa análise minuciosa tem que envolver uma avaliação bem rigorosa do fundo de olho, principalmente da região central do fundo de olho, da mácula, e na suspeita de qualquer alteração, deve-se pedir uma tomografia de coerência óptica. Na dúvida, na menor suspeita, deve-se pedir uma tomografia de coerência óptica, porque ela mostra muitas alterações que às vezes não são visíveis ao exame clínico. Tá. E como é que a gente faz para alinhar a expectativa do paciente com o que realmente pode ser alcançado? Se o paciente tem, por exemplo, uma alteração importante detectada pela análise da retina, às vezes você precisa tratar o problema da retina para depois realizar a cirurgia de catarata. Se ele já possui uma alteração, entre aspas, cicatrizada, definitiva, no fundo de olho, que foi detectada antes da cirurgia da catarata, o especialista tem que explicar para o paciente que ele pode ter uma melhora, mas essa melhora vai ser parcial. Então, isso que é fundamental para que o paciente não tenha falsas expectativas. A comunicação é fundamental. A comunicação e realmente passar para o paciente, né, fazer com que o paciente entenda qual vai ser o resultado daquela intervenção, para que ele possa realmente colocar na balança riscos e benefícios. Não basta a gente achar... O bom profissional, ele não passa riscos desproporcionais para o paciente. Quando o profissional ele passa
uma ideia, né? Ele tem boa comunicação, ele passa uma ideia correta de que aquela intervenção ela pode não melhorar completamente a acuidade visual, ele ganha a confiança do paciente e quando o paciente realiza a cirurgia, normalmente ele entende que a recuperação foi parcial. Tá, ok. E aí nós temos aqui a Evelyn. Evelyn, temos perguntas do público? Temos. O ACT, pelo jeito, é um exame que deve ser com custo mais elevado, né, doutor? E ele é um pouco mais restrito aí. Dói para fazer esse exame? Muitas pessoas ficam inseguras quanto a isso. Como que é na prática? A tomografia do fundo de olho, ao contrário da tomografia realizada no corpo humano, por exemplo, quando você tem um problema no joelho, elas são completamente diferentes. Importante dizer que a tomografia que é feita no fundo de olho, ela é feita com luz e ela não envolve radiação. Então, a tomografia da retina não dói. É uma luz que é projetada no fundo do olho e baseada na reflexão dessa luz no fundo do olho, o computador ele reconstrói uma imagem que dá pistas valiosíssimas da saúde, né, da estrutura da retina, se aquela anatomia está boa ou se está alterada. Então não dói, é um exame rápido, mas um exame que tem um custo realmente mais alto. Felizmente, na cidade de Ribeirão Preto, nós temos uma estrutura dentro do Hospital das Clínicas e dentro de hospitais que estão dentro do complexo HC que realizam esse exame de forma gratuita. Uhum. Então não dói, é rápido, tem que dilatar o olho, doutor? Não. Esse exame, na maioria das vezes, você não precisa dilatar a pupila, tá? Para fazer a tomografia de coerência óptica. Para você fazer outros exames de retina, como o mapeamento de retina, aí a dilatação da pupila é imprescindível. Que ótimo. Então, para resumir aqui, se a gente fizer um OCT e tiver um probleminha que for detectado, é possível tratar a retina e em um outro momento avaliar a viabilidade novamente da cirurgia de catarata. Exatamente. Primeiro você encontrado o problema de retina, procure focar no problema da retina, porque ele é um problema que envolve um tecido que possui células neuroniais. As células neuroniais da retina, elas não se renovam. Não tem volta, né? Então, se você tiver um problema na retina e você perder células da retina, você perde visão irreversivelmente. A catarata, felizmente, não tem células neuroniais. As células da catarata não são indispensáveis, tanto que todo o tecido cristaliniano é removido, todo o centro do cristalino é removido na cirurgia. Então, não se precisa, não é necessário pressa para a intervenção da cirurgia de catarata, principalmente na atualidade. Raríssimas são as condições e elas raramente envolvem a catarata senil de que é preciso operar uma catarata de urgência. Uma exceção, o paciente teve um trauma, uma perfuração ocular e está com catarata. Isso é uma exceção. Mas a catarata senil, ela pode, na maioria das vezes, aguardar a avaliação do fundo de olho para depois ser operada. Uma última coisa, doutor. E os olhos são independentes nesse quesito? Eu posso ter viável uma cirurgia do olho direito e não do olho esquerdo?
Vamos supor, foi detectado um problema na retina em um dos olhos, mas eu tenho catarata em ambos, e aí pode-se escolher fazer uma cirurgia nesse momento em um e não no outro? Como que funciona isso? Sim. O quadro da catarata, ele pode ser assimétrico, ele geralmente é assimétrico. Você pode ter uma catarata mais avançada num olho e pode ter um outro olho sem uma catarata importante. Então você pode operar um olho, né? Existem outras características que precisam ser levadas em consideração, mas em linhas gerais, quando o paciente não tem um grau muito alto em nenhum dos olhos, você pode perfeitamente operar a catarata de um olho e aguardar para fazer a cirurgia do outro olho, do olho contralateral. Legal. Ok? Muito obrigada, Ellen. Bem, hoje nós paramos por aqui e aprendemos que o profissional avaliar bem é respeitar o paciente. No próximo episódio, entramos em um tema delicado, as lentes multifocais. Até lá, e não deixe de nos acompanhar nas principais plataformas.